Bom dia, amigos. Quarta-feira, vamos dar sequência então ao nosso curso de homilética. Sejam todos bem-vindos. Também nosso bom dia especial a você que nos assiste, também pelo nosso canal no YouTube, Adventistas AC. Vamos avançar com a nossa temática nesse curso de homilética. Estamos falando sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Aí está a nossa proposta de matérias, dos temas que iremos abordar ao longo dessas quartas. Hoje a gente quer focar na pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva. Vamos relembrar o conceito de pregação que nós vimos há 2 semanas atrás, que pregação é a proclamação persuasiva da verdade bíblica por meio do instrumento humano com o objetivo de conduzir à salvação e atender às necessidades humanas. Essa é uma definição de pregação. Vimos semana passada o sermão temático. Quem pode dizer para mim o que é o sermão temático? Qual é a característica principal dele? A gente escolhe o tema, né? Parte do tema para a Bíblia. Então você antes escolhe, elenca o assunto. Qual é a diferença para o sermão textual? É o processo inverso, né? Você parte da Bíblia, do texto, para o tema. Então você escolhe primeiro. E o sermão expositivo, o que nós falamos? O que ficou do sermão expositivo? Esse seria uma forma melhor de se trabalhar o texto, porque leva em consideração não apenas o texto, mas o seu contexto, a sua perícope, a passagem em si, o que vem antes, o que vem depois. Ele trabalha todos os elementos do texto, ele se preocupa com a questão gramatical, com a questão linguística, com as figuras de linguagem. Ele é uma exploração do texto em si. Por isso ele é expositivo. Você vai expor toda a descoberta que você puder alcançar dentro do sermão. Então é por isso que a gente vai trabalhar com pregação expositiva. Hoje, dos 4 princípios que a gente quer trabalhar, nós avançaremos em 3 hoje. Veremos pregação bíblica, cristocêntrica e expositiva. Na quarta que vem, nós vamos trabalhar o aspecto da pregação segmentada. E aí nós chegaremos ao cerne da nossa proposta aqui do curso. Vamos começar com pregação bíblica. Você não pode ver um pregador que venha para frente que ele não tenha o quê? Uma Bíblia, se bem que eu já vi, né? Já vi pregadores indo para frente com o celular ou com o tablet, e aí não trazia a Bíblia. Quando um pregador faz isso, ele já perde metade do seu auditório. Metade do auditório ou mais já vai olhá-lo com maus olhos. Ué, cadê a Bíblia do pregador? Ele não vai levar a Bíblia? Ele vai levar o celular e o tablet? Mas não tem Bíblia? Mais da metade do auditório ele já perde aí, nessa atitude. Mas pastor, a leitura em um tablet, num celular não é tão poderosa quanto a leitura no livro impresso? É sim, você lê a Bíblia num virtual, a mensagem pode ser tão poderosa quanto. A questão toda é a questão da imagem. É a questão da comunicação não verbal. É aquilo que você passou. É como que dizendo, eu não mais preciso desse livro. Então, isso impressiona a mente das pessoas. Então, a Bíblia tem que ser o centro da mensagem. E não é só trazê-la para o púlpito, ela tem que ser lida. Eu também já vi pregadores levarem a Bíblia, pregarem e não lê-la. Não lê um texto sequer. Eu já vi. Ele fez um sermão, mas não usou nenhum texto da Bíblia. Por quê? Porque ele começou a argumentar e foi argumentando e terminou argumentando. Só que ele não usou a Bíblia. Então, na pregação não pode existir isso. A pregação nasce da Bíblia. Ela começa com a Bíblia. Não existe pregação bíblica se você não lê, porque a Bíblia é o centro da nossa mensagem. O que nós vamos apresentar tem que estar nesse livro. É dele que tem que emanar. John Stott, no livro Eu Creio na Pregação, declara: o certo é que não podemos tratar adequadamente das Escrituras no púlpito, se for inadequadamente a nossa doutrina das Escrituras. Não é só usar a Bíblia, mas é respeitar o que ela ensina. Se a doutrina que eu estou apresentando é inadequada das Escrituras,
Se a Bíblia não diz isso, inclusive viralizou um vídeo recentemente de alguém falando contra o sábado. Esse vídeo circulou nos nossos grupos sociais. Alguém falando contra o sábado usando textos da Bíblia. No final da história, era uma defesa do sábado sem que ele percebesse. Ele tentava questionar a doutrina do sábado lendo alguns versos. E no final ficou claro que tudo que ele leu foi o contrário do que ele estava falando. Então a nossa doutrina tem que ser adequada, senão a pregação não será. O que a Bíblia significa para você? Essa é uma pergunta que todo dia o pregador tem que responder. Se esse livro não é importante para mim, se eu não dou primazia dele na minha vida, a pregação minha não será bíblica. E aí vem uma pergunta muito simples que o pregador tem que responder. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Toda. Quantas vezes você já leu toda a Bíblia? A gente sabe que não é a forma mais didática de se aprender fazendo o ano bíblico de Gênesis e Apocalipse. Essa não é a forma mais didática. Mas é uma forma de aproximar as pessoas da Bíblia e vai ter o seu efeito positivo. A questão toda é, as pessoas que fazem o ano bíblico, mesmo não sendo essa forma mais didática de se estudar a Bíblia, elas estão dizendo que elas valorizam o livro, que elas tiram tempo para ele, todos os dias. Então você encontrava no passado pessoas na igreja que haviam lido a Bíblia 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes. Hoje você pode arriscar perguntar na igreja sábado de manhã quantos já leram uma Bíblia e você vai ficar decepcionado. Porque as pessoas não têm hábito mais de lerem a Bíblia. Então, qual é a sua paixão por esse livro? O que ela significa? A sua pregação nunca será bíblica se você não é apaixonado pela Bíblia. Então, nós temos que ser pessoas apaixonadas pela Bíblia. Ellen G. White escreveu na Ciência do Bom Viver. O tema dos ensinos de Cristo era a palavra de Deus. Veja, esse era o tema. A pregação de Cristo era bíblica. Ele respondia aos inquiridores com um positivo: está escrito. Que diz a Escritura? Como lês? Em todas as oportunidades, despertando-se em um amigo ou adversário qualquer interesse, ele apresentava o quê? A palavra. Então a pregação de Cristo era bíblica. É claro, ele sempre será o nosso exemplo. Então, amor à palavra é uma característica que o pregador tem que ter, senão a pregação dele não será bíblica. E quando eu falo em amor à palavra, é o interesse pelo estudo, pelo conhecimento. Eu tive alguns anciãos no meu trabalho pastoral que eles sabiam mais de Bíblia do que eu. Eles me levantavam algumas questões e a gente começava a conversar, especialmente no início do meu ministério, e eu pensava, esse homem sabe mais Bíblia do que eu. E sabiam mesmo. Não haviam passado por universidade, não sabiam grego e hebraico, mas eles conheciam a palavra, porque eles estavam há décadas estudando a palavra e ensinando isso na igreja. Eu me lembro de um, que ele me contava histórias e eu não sabia das histórias. E eu ficava com vergonha de dizer, mas isso está na Bíblia? E depois eu chegava em casa, corria para conferir, e estava. Mas eu não lembrava. Não aconteceu já com você? Você ouve alguém pregar uma história, mas essa história está na Bíblia? Mesmo tendo lido toda a Bíblia, eu nunca vi essa história. E isso acontece, porque a Bíblia é um livro inesgotável. E a gente deu uma tarefa para vocês na semana passada. Quem é que fez a tarefa? Levante a mão. 3, 4. Hoje é dia de avaliação, né? Então, escolha um texto da Bíblia. Nós queremos, nessas quartas-feiras, estudar sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. E nós queremos, no final dessas 8 quartas-feiras, terminarmos com um sermão pronto. Esse sermão ele tem que nascer da Bíblia. Agora, se você não escolheu o texto bíblico, o que você escolheu? Então, você tem tempo ainda de escolher o texto bíblico. Escolha um texto. Pastor, que texto? O texto que mexe com você. Porque se a palavra não falar primeiro para você, não vai falar para a igreja. Nas suas leituras devocionais, nas suas pesquisas, esse texto tem que falar com você. Que texto você escolheu, meu jovem? O que diz lá?
Lindo verso, né? Olha quantos elementos esse verso possui. E quando nós trabalharmos as divisões do sermão, você vai perceber que desse verso dá para fazer divisões. A pregação expositiva tem que ser assim. As divisões e subdivisões, elas nascem no texto. Isso nos força a estudar o texto, a estudar a Bíblia. E se você se esforça para extrair as divisões, subdivisões do texto, não tem como a sua pregação não ser bíblica. Não tem como. Então, motivo vocês a escolherem o texto. E a gente vai partir desse texto. Guardem o texto porque nós vamos começar com ele. Pregação bíblica. O texto tem que ser o texto que mexeu com você. O sermão tem que nascer da Bíblia, de um tema da Bíblia. O que motiva você não pode ser uma frase de um youtuber ou de um... Como é que a gente chama esses motivadores aí? Um influencer ou um coach. Não dá para você construir um sermão na frase de um coach, né? Então a gente tem que ter pregação bíblica. De onde vai nascer? Ela vai nascer da Bíblia. Então, do seu contato com a palavra. E o texto falou com você, vai falar com as pessoas. Então, nas suas leituras, separe esse texto. Agora, o segundo tópico. A nossa pregação tem que ser bíblica, mas ela tem que ser cristocêntrica. É possível você fazer um sermão bíblico sem ser cristocêntrico? É possível. Por isso a gente tem que voltar para a centralidade da Bíblia. O que é pregação cristocêntrica? É a pregação onde a mensagem motive os seus ouvintes a confiar e a imitar a Cristo. Não importa qual texto você está usando, ele tem que aproximar a pessoa de Cristo. Se o texto que você usa não aproxima a pessoa de Cristo, a sua pregação não é cristocêntrica. E você pode falar qualquer tema da Bíblia e ainda assim aproximar a pessoa de Jesus. A igreja adventista tem uma grande dificuldade, porque nós nascemos num seio muito legalista. No afã de defendermos a verdade de Apocalipse 12, 17, que o remanescente guarda os mandamentos de Deus, nós nos apaixonamos tanto pela lei que nos esquecemos por um bom tempo de Jesus Cristo. Isso levou até Ellen G. White a fazer uma declaração de que, às vezes, a nossa pregação, o púlpito da igreja, estava tão seco quanto os vales de Gilboa. A Bíblia era lida, mas não havia Cristo. Você vai se lembrar até de a história de um famoso quadro que foi pintado, onde centralizado no quadro estava a lei. E depois houve uma mudança para que essa lei fosse colocada em algum lado ali, mas que a cruz fosse colocada centralizada no quadro. E muitos de nós nascemos num seio tremendamente legalistas. Aprendemos a decorar os mandamentos, mas não aprendemos sobre Cristo. Aprendemos tudo sobre a besta do Apocalipse e nada sobre o Cordeiro. Então a nossa pregação ela precisa voltar, ela tem que ser cristocêntrica. É por isso que nos idos de 80, 90, alguns pregadores no Brasil e nos Estados Unidos se levantaram uma bandeira da justificação pela fé, da mensagem do Cristo crucificado, do homem do Calvário, e isso provocou uma mudança muito significativa nos caminhos que a igreja estava tomando. Para vocês terem uma ideia de quanto nós estávamos voltados para a lei, os primeiros estudos bíblicos dessa igreja tinham mais de 100 perguntas. Você já pensou fazer um estudo com uma pessoa com 120 perguntas, passando uma por uma? E a grande ênfase desses estudos era a vigência da lei, a validade da lei. Até hoje mesmo nós temos dificuldade. Pegue os estudos bíblicos da igreja, você vai perceber que eles têm uma forte ênfase doutrinária, mas você vai ter ali 1 a 2 lições falando sobre Jesus e a graça. Se nós não invertermos o processo, nós corremos o risco de levar pessoas a serem adventistas, mas não cristãs. E nesse processo de conversão e discipulado, a nossa primeira preocupação não é tornar uma pessoa adventista, é tornar uma pessoa cristã. Primeiro você prega Cristo, depois você prega a doutrina de Cristo, depois você prega a igreja de Cristo. Esses seriam os 3 patamares normais num processo de discipulado. Então nós temos que dar foco
à nossa pregação e ao nosso estudo. Paulo diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a quê? A Cristo crucificado. O que é isso? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo, eu prego é Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa pregação. Nada mais que Cristo. Ele em outro texto vai dizer, né? Eu nada mais quis saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Em João 13, 14 e 15, Cristo está dando um estudo bíblico para Nicodemos, e o que ele faz? Ele traz o Messias para a conversa, ele centraliza a pessoa dele mesmo. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Cristo ensinando de forma cristocêntrica. Você se lembra de Moisés que levantou a serpente numa haste? Pois o Filho do Homem será levantado numa estaurós, numa cruz. E a mesma palavra que a Septuaginta usa para a haste lá da serpente, é a mesma palavra que é usada para a cruz no Novo Testamento. É a mesma palavra. Então Cristo está dizendo para Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado numa cruz. Um ensino cristocêntrico. Ellen G. White disse, exaltai a Jesus, vós que ensinais o povo. Exaltai-o nos sermões, em cânticos e em oração. Que todas as vossas forças convirjam para dirigir ao Cordeiro de Deus, almas confusas, transviadas, perdidas. Exaltai ao Cordeiro. E ela diz mais, né? Não apenas nos sermões, nos cânticos e nas orações. Os nossos cânticos devem estar centralizados em Cristo, devem exaltar a Cristo. E são esses cânticos que preparam o ambiente para o estudo da palavra. Quais são as características, então, de uma pregação cristocêntrica? Primeiro, o pregador tem uma vida centrada em Cristo, porque a vida dele vai falar muito mais do que as palavras. Segundo, ele usa Cristo como prova, ou seja, o que disse Cristo, o que Jesus fez, ele sempre vai referir-se a isso. Terceiro, a pregação cristocêntrica está centrada na esperança. As pessoas não precisam ir à igreja para saber que elas são pecadoras, elas já sabem. Mas elas precisam saber que são pecadoras, mas que elas podem, que elas podem ser salvas, ou que há esperança para a sua situação pecaminosa. Eu tive um membro uma vez que ele dizia assim, pastor, eu quando venho à igreja eu gosto de apanhar, eu gosto que o sermão bata. E quando o pregador chama o pecado pelo nome, é aí que eu gosto. Bata mesmo, bata. As pessoas já sabem que elas são pecadoras. Elas precisam aprender a que há esperança para a pecaminosidade nossa. Pregar como Cristo pregava. Cristo tinha uma pregação voltada para o Messias. E pregar um Cristo bíblico. Isso aqui é fundamental. Tem gente por aí ensinando um Cristo que não é o Cristo bíblico. E finalmente, a nossa pregação tem que ser bíblica, ela tem que ser cristocêntrica e é uma opção que ela pode ser expositiva. Essa vai nos trazer grandes vantagens. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas olha Cristo em Lucas 4,16. Levantou-se para ler, abriu o livro do profeta Isaías, o Espírito Santo estava sobre ele e ele veio para proclamar libertação aos cativos. Ele lê o texto, analisa e aplica. Ele disse, hoje se cumpriu essa profecia. Eu sou o Cristo prometido em Isaías. Spurgeon diz que o sermão começa quando começa a aplicação. A pregação expositiva tem uma característica. Ela faz uma viagem no texto bíblico para trazer a realidade dos presentes. Ela busca a verdade essencial que o texto está tratando para aplicar à vida das pessoas.
A pregação expositiva tem essa preocupação. Force diz: não quero que as pessoas saibam sobre o perdão após haver pregado. Eu quero que elas se sintam perdoadas. Essa é a diferença da pregação expositiva. Você não apenas faz uma releitura do texto, uma análise exegética, homilética, você está preocupado em aplicar aquilo que está sendo ensinado à vida das pessoas. Ela tem essa preocupação. A gente já viu isso, que a pregação expositiva, o texto provê tudo, primeiro tema. Então, eu escolhi um texto para pregar. Qual é o assunto desse verso? Esse será o meu tema. Ele está falando de Deus, de seus atributos, ele está falando do amor de Deus, ele está falando de Cristo, ele está falando da experiência da fé, da oração, ele está falando de justificação, ele está falando de perdão. Qual é o tema do verso? Jesus, quando ressuscitou, a porta da sepultura declarou: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. De que Jesus está falando? Ele não está falando do sábado. Ele está falando da ressurreição. Essa é a doutrina que o verso está apresentando. Então é impossível fazer um sermão de João 11, 25 sem você tratar do tema da ressurreição. É isso que o verso está falando. Isso nos ajudará na sistematização da Bíblia, que é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje. Elas leem, mas não conseguem sistematizar. A pregação expositiva nos ajudará. Primeiro porque o tema que eu vou pregar, o texto vai me fornecer. Não só isso, ele vai me fornecer as divisões. Então eu disse para vocês que o nosso sermão pode ter de 2 a 4 divisões. Se passar disso, nem o pregador decora, muito menos a igreja. Então eu tenho que dividir a minha fala em 2, 3 ou 4 tópicos. E essas divisões, esses tópicos, eles devem ser extraídos do texto. O texto tem que me dar esse tópico. Eu tenho que estudar o texto até que isso torne claro para mim. E outro detalhe, as ideias principais, que eu falo das subdivisões, das proposições, das chaves de transição, todas elas deverão sair do texto. Então, é uma exegese, é uma entrada, uma investigação, aquilo que o verso está dizendo, para ficar claro para as pessoas o ensino da palavra de Deus. Qual é o conselho para todos nós? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ao estudarmos a Bíblia, para apresentarmos, ao tratarmos da pregação expositiva, nós vamos estar tentando usar o máximo que o texto pode oferecer para o benefício das pessoas. E com isso, estamos guardando a palavra no coração. Deus chama você então para pregar, ou talvez para fazer o primeiro sermão da sua vida. Quem aqui nunca pregou? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 pessoas. Que tal? Desafio você a prepararmos nessas quartas o seu primeiro sermão e a você fazer o seu primeiro sermão na igreja. Viu? Porque Deus quer que nós preguemos, que pregues a palavra. Quarta-feira que vem, nós vamos avançar na pregação segmentada. E aí nós chegaremos ao cerne desse seminário, que é entender todas as partes de um sermão, especialmente os segmentos, que vão nos ajudar a ficar dentro do assunto, a fazer a transição de uma divisão para outra, a não sair do tema e a extrair o máximo que o texto nos oferece. Que Deus abençoe você e o seu dia. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que nós temos em nossas mãos e podemos estudá-la todos os dias. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor faz a cada um de nós para sermos pregadores de justiça, para pregarmos a Tua palavra, para pregarmos o Cristo vivo e exaltado. Nos ajuda, Pai, em nossos estudos e pregações, buscarmos ser bíblicos e cristocêntricos, e que essa experiência comece em nossa casa ao estarmos em contato com a Tua palavra. Nos ajuda também a descobrirmos os elementos que possam haver no texto, que possam beneficiar os nossos ouvintes, e que assim as verdades da Tua palavra sejam guardadas em nosso coração, para que nós não pequemos contra Ti. Nos ajuda, Pai, na tarefa de ajudar outras pessoas a aprenderem das Tuas verdades. Dai-nos uma quarta-feira abençoada e feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.